Você é um erro na minha vida, ela disse no casamento do sobrinho. Bati palmas e pedi silêncio na mesa. Todos olharam para mim, enquanto minha esposa ficava vermelha de vergonha. Depois de 15 anos casados, ela havia escolhido aquele momento, na frente de toda a família, para me humilhar. O que ela não sabia é que eu tinha descoberto sobre as mensagens no celular dela 3 semanas antes. E que naquela noite eu não estava ali apenas como o marido traído. Estava ali como o homem que havia preparado cada movimento dos próximos 10 minutos. Antes de continuar essa história, deixa eu te pedir uma coisa muito importante. Preciso bater a meta de inscritos semanal aqui no canal. Você pode me ajudar clicando em inscrever-se? Obrigado. Levantei da cadeira devagar, com aquele silêncio pesado no ar. As pessoas sussurravam entre si, tentando entender o que estava acontecendo. Minha esposa, Fernanda, me olhava com aquela expressão de desafio que eu conhecia bem. Ela pensava que tinha me quebrado, que depois daquelas palavras eu sairia correndo como um cachorro ferido. Mas eu sorri. Um sorriso calmo que ela nunca havia visto antes. Me chamo Diego, tenho 32 anos e trabalho como consultor financeiro. Sempre fui o tipo de homem que resolve os problemas em silêncio, que pensa antes de agir. Fernanda interpretava isso como fraqueza. Durante anos ela foi subindo o tom comigo, testando meus limites, vendo até onde podia me empurrar. Começou com pequenas humilhações em casa, depois na frente dos amigos. E naquela noite, no casamento do Lucas, meu sobrinho, ela decidiu dar o golpe final. O que ela não calculou é que eu nunca reajo por impulso. Quando descobri as conversas dela com o Alexandre, meu ex-melhor amigo, não fiz escândalo. Não gritei, não quebrei nada. Fiquei observando, coletando informações, entendendo a situação. Li cada mensagem, cada plano que eles faziam nas minhas costas. Descobri que eles estavam se encontrando há 8 meses. Que ela havia contado a ele todos os meus defeitos, todas as minhas fraquezas. Que eles riam de mim, me chamavam de covarde. Alexandre era meu sócio numa pequena empresa de consultoria que montamos juntos há 5 anos. Fernanda o conhecia desde o início do nosso casamento. Ela sempre disse que ele era interessante, que tinha ambição. Eu achava que eram só comentários. Nunca imaginei que por trás daqueles elogios havia uma atração crescendo, uma traição sendo planejada no meu próprio escritório, nas minhas costas. Naquela noite do casamento, enquanto o DJ tocava uma música romântica e os convidados dançavam, Fernanda havia bebido mais que o normal. Estava se sentindo corajosa. Quando eu comentei que o bolo estava delicioso, ela me olhou com nojo e soltou aquela frase. Você é um erro na minha vida. Como se eu fosse apenas um obstáculo entre ela e a vida que realmente queria viver. Foi nesse momento que bati palmas. O som ecoou pelo salão e todas as conversas pararam. Meu cunhado, pai do noivo, me olhava preocupado. Minha sogra sussurrava algo no ouvido da minha cunhada. As crianças pararam de correr entre as mesas. Até o garçom que passava com uma bandeja ficou imóvel, todos esperando para ver o que eu faria. Pessoal, comecei, com a voz firme e clara. Quero aproveitar este momento especial, no casamento do Lucas, para fazer um anúncio. Fernanda me olhou com os olhos arregalados. Ela sabia que algo estava errado, mas não conseguia imaginar o quê. Como vocês sabem, eu e a Fernanda estamos casados há 15 anos, e hoje ela disse algo muito verdadeiro. Disse que eu sou um erro na vida dela. O silêncio ficou ainda mais denso. Pude ver minha mãe se mexendo desconfortavelmente na cadeira. Meu pai cruzou os braços esperando. Lucas, o noivo, trocou um olhar nervoso com a esposa. E sabe de uma coisa, Fernanda? Você tem razão. Sorri para ela, que agora estava pálida. Eu realmente fui um erro. O erro foi não ter percebido antes que tipo de pessoa você é. Tirei do bolso interno do paletó um envelope amarelo. Então resolvi corrigir esse erro. Antes de continuar, posso te fazer um pedido especial? Temos uma meta importante de inscritos. Você pode se inscrever no canal para ajudar a gente a chegar lá hoje. Sua inscrição é muito importante para eu continuar o meu trabalho. Fernanda tentou me interromper, mas eu levantei a mão pedindo silêncio. Deixa eu terminar, amor. Depois de 15 anos, você me deve pelo menos isso. Abri o envelope devagar, saboreando cada segundo da tensão no ar.
Dentro havia 3 documentos que eu tinha preparado durante as últimas semanas. Documentos que iriam mudar tudo. Este primeiro documento, disse, tirando uma folha e mostrando para a mesa. É o pedido de divórcio que eu protocolei ontem no cartório. Motivo: infidelidade conjugal. Fernanda ficou branca como papel. Ela abriu a boca, mas não saiu som nenhum. O segundo documento são as capturas de tela das suas conversas com o Alexandre. 8 meses de mensagens muito interessantes, inclusive os planos de vocês de ficarem com a minha parte da empresa. Meu cunhado se inclinou para a frente, curioso. Outras pessoas das mesas próximas começaram a prestar atenção. O casamento havia virado um espetáculo, mas eu não me importava mais. 15 anos sendo humilhado em silêncio haviam chegado ao fim naquela noite. E o terceiro documento, continuei, tirando uma folha com o timbre de um escritório de advocacia, é a transferência de todas as cotas da nossa empresa para o meu nome. Descobriu-se que o Alexandre estava desviando dinheiro dos clientes, coisa de R$200 mil nos últimos 2 anos. Fernanda engoliu seco. Ela sabia que essa era a fonte de renda que sustentava o estilo de vida que ela tanto amava. Durante essas 3 semanas de investigação, eu havia contratado um contador forense para auditar os livros da empresa. Suspeitava que Alexandre não estava apenas roubando minha esposa, mas também meu dinheiro. Estava certo. Ele criava faturas falsas, superfaturava serviços, desviava pagamentos para contas pessoais. Um esquema que funcionava porque eu confiava nele completamente. A ironia era que Fernanda achava que estava trocando um fracassado por um vencedor. Ela não sabia que o homem por quem estava me trocando era na verdade um criminoso. Que toda aquela vida de luxo que ele prometia a ela era construída sobre mentiras e dinheiro roubado. Enquanto ela planejava nosso divórcio, eu estava documentando cada centavo que ele havia subtraído. Alexandre foi demitido hoje de manhã, expliquei para a mesa em silêncio. Aliás, foi mais que demitido. Foi denunciado à Polícia Federal por estelionato e apropriação indébita. Neste momento, ele deve estar explicando para os investigadores de onde veio o dinheiro para comprar aquele apartamento em Copacabana onde vocês se encontravam. Fernanda começou a tremer. Ela finalmente entendeu a dimensão do que estava acontecendo. Não era apenas o fim do nosso casamento. Era o fim de todos os planos que ela tinha construído com Alexandre. O castelo de cartas estava desmoronando na frente de toda a família. Mas calma, que eu ainda não terminei. Sorri para ela, que agora segurava a beirada da mesa como se fosse desmaiar. Lembra daquele apartamento que compramos juntos no meu nome porque você estava com o CPF sujo? Pois é, ele vai ser vendido para cobrir as despesas do divórcio. E aquele carro que você tanto ama, o BMW que está no meu nome também, vai ser apreendido como garantia da dívida que o Alexandre deixou na empresa. A realidade estava batendo como uma avalanche. Em questão de minutos, Fernanda havia perdido o marido, o amante, a casa, o carro e a fonte de renda. Tudo porque ela achou que eu era fraco demais para reagir, que eu aceitaria qualquer humilhação em silêncio. Ela calculou errado. Minha sogra se levantou da mesa, visivelmente constrangida. Diego, talvez seja melhor vocês conversarem em particular. Mas eu balancei a cabeça. Não, sogra. Ela escolheu humilhar-me em público. Agora vai ouvir a resposta em público também. Rapidinho, inscreve-se no nosso canal e me ajude a continuar o meu trabalho, trazendo histórias envolventes para você. Fernanda tentou se levantar da cadeira, mas suas pernas tremiam tanto que ela precisou se apoiar na mesa. Diego, você não pode fazer isso comigo. Não assim, na frente de todo mundo. A voz dela saiu como um sussurro desesperado. Pela primeira vez em anos, ela não estava no controle da situação. Pela primeira vez, ela estava implorando. Não posso? Ri baixinho. Fernanda, você passou 15 anos me diminuindo. 15 anos me fazendo sentir que eu não era suficiente, que eu não tinha ambição, que eu não era homem de verdade. E hoje, no casamento do meu sobrinho, você decidiu dar o golpe final. Guardei os documentos de volta no envelope. Então agora você vai descobrir como é ser humilhada em público. Mas eu ainda não havia terminado. Tirei do bolso do paletó meu celular e mostrei a tela para ela. Este é o seu banco, ou melhor, era. Cancelei sua procuração em todas as nossas contas conjuntas ontem. Também cancelei todos os cartões de crédito onde você era dependente.
A partir de hoje, você vai descobrir o que significa não ter nada. O desespero nos olhos dela era palpável. Fernanda nunca havia trabalhado um dia sequer durante nosso casamento. Ela dizia que cuidar da casa era trabalho suficiente, embora tivéssemos uma empregada que fazia tudo. Sua única ocupação real era gastar o dinheiro que eu ganhava e planejar como gastar ainda mais. Agora, de repente, ela estava completamente dependente de si mesma pela primeira vez na vida. E tem mais uma coisa que você precisa saber, continuei, vendo que já tinha a atenção de toda a mesa e de várias outras ao redor. Lembra daquele investimento que você me criticou por fazer? Aquele terreno inútil que comprei há 3 anos e você disse que era dinheiro jogado fora? Sorri vendo a confusão nos olhos dela. Pois é. Uma construtora ofereceu 5 milhões por ele na semana passada. Vou aceitar a proposta segunda-feira. Fernanda arregalou os olhos. Ela se lembrava perfeitamente daquela discussão. Havia me chamado de burro, disse que eu não entendia nada de investimentos, que estava desperdiçando nosso dinheiro. Brigamos por semanas por causa daquele terreno, e agora ele valia 100 vezes mais do que eu havia pagado. 5 milhões? Ela sussurrou, como se não conseguisse processar a informação. Durante todos esses anos, ela achava que estava casada com um fracassado financeiro. Alguém sem visão, sem ambição. Descobrir que eu estava prestes a me tornar milionário enquanto ela ficava sem nada devia estar destruindo cada convicção que ela tinha sobre mim. Meu cunhado assobiou baixinho. 5 milhões? Diego, eu não sabia que vocês estavam tão bem assim. Eu sorri para ele. Estávamos. Agora só eu estou bem. Fernanda fez suas escolhas. Foi nesse momento que ela começou a chorar. Não aquele choro manipulativo que ela usava quando queria algo. Era desespero real. Ela finalmente entendeu que havia apostado no cavalo errado. Que o fracassado que ela estava deixando era, na verdade, o homem que iria construir a fortuna que ela sempre sonhou ter. E que o vencedor por quem ela me trocou era um criminoso que estava prestes a ser preso. Diego, por favor, ela implorou, segurando meu braço. A gente pode conversar. Pode resolver isso. Eu cometi um erro, eu sei. Mas 15 anos valem alguma coisa, não valem? Olhei para ela com frieza. A mesma frieza que ela havia me tratado durante anos. Fernanda, você mesma disse. Eu sou um erro na sua vida. Então estou corrigindo esse erro. Lucas, meu sobrinho, se aproximou discretamente. Tio, talvez seja melhor parar por aqui. É meu casamento e... Eu coloquei a mão no ombro dele. Lucas, me desculpa por isso. Eu não queria estragar sua festa, mas sua tia decidiu que hoje era o dia de ela acabar comigo. Eu só decidi que era o dia de eu começar de novo. Se esta história está mexendo com você, se você sente que justiça está sendo feita, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio faz toda a diferença para quem teve coragem de reagir. Fernanda se levantou cambaleando e saiu correndo do salão. Pude ouvi-la soluçando pelo corredor até chegar ao estacionamento. Algumas pessoas da família foram atrás dela, principalmente as mulheres, tentando consolá-la, mas eu não senti nenhum pingo de remorso. 15 anos de humilhações não se apagam com algumas lágrimas. Sentei de volta na minha cadeira e peguei meu copo de uísque. Minha mão estava firme, minha respiração estava normal. Pela primeira vez em anos, eu me sentia realmente em paz. O peso que carregava nos ombros havia desaparecido completamente. Era como se eu tivesse tirado uma roupa apertada que usava há décadas. Meu pai, que havia assistido tudo em silêncio, se inclinou na minha direção. Filho, você tem certeza de que foi a coisa certa a fazer? Olhei para ele e sorri. Pai, durante 15 anos eu tentei ser o marido perfeito. Trabalhei, poupei, investi, construí um patrimônio. E durante 15 anos, ela me tratou como se eu fosse um perdedor. Como se eu não fosse digno de respeito. Hoje ela descobriu quem realmente era o perdedor nessa história. Lucas voltou para a mesa depois de verificar que sua festa não havia sido completamente arruinada. Os outros convidados aos poucos retomaram as conversas, embora o assunto principal fosse obviamente o que tinha acabado de acontecer. Tio, isso que você falou do Alexandre, é verdade mesmo? Assenti. Infelizmente é. Eu gostava dele como amigo. Confiava nele como sócio.
mas descobri que ele estava me roubando há 2 anos. A investigação que eu havia feito revelou algo ainda mais perturbador. Alexandre não apenas desviava dinheiro da empresa, ele também estava manipulando Fernanda há meses, enchendo a cabeça dela com mentiras sobre mim. Dizia que eu era acomodado, que nunca ia conseguir dar a ela a vida que ela merecia. Prometia viagens para o exterior, apartamento em Ipanema, carro do ano. Tudo com o dinheiro que ele roubava de mim. O mais irônico é que Fernanda realmente acreditava que estava trocando um fracasso por um sucesso. Ela não sabia que toda a riqueza que Alexandre ostentava vinha do meu próprio bolso, que o apartamento onde eles se encontravam havia sido financiado com o dinheiro desviado da nossa empresa, que o carro importado que ele dirigia tinha sido comprado com os lucros que deveriam ter sido meus. Durante essas 3 semanas de investigação silenciosa, eu descobri que minha vida inteira havia sido uma farsa. Não apenas o casamento, mas também a sociedade com meu melhor amigo. 2 pessoas em quem eu mais confiava no mundo estavam conspirando contra mim há quase 1 ano, planejando minha ruína enquanto sorriam na minha cara. A parte mais dolorosa não foi descobrir a traição, foi perceber como eles me viam. Nas mensagens que li, Fernanda me descrevia como patético, sem ambição, um homem pequeno. Alexandre concordava, dizendo que eu merecia ser enganado porque era ingênuo demais para estar no mundo dos negócios. Eles realmente acreditavam que eu era uma vítima fácil. Minha cunhada voltou do estacionamento com o rosto sério. Diego, a Fernanda está tendo um ataque de pânico. Teve que chamar uma ambulância. Tomei outro gole do uísque. Ela está bem acompanhada. A família dela cuida dela. Minha resposta soou fria, eu sei. Mas 15 anos de frieza dela comigo tinham me ensinado a retribuir na mesma moeda. A festa continuou, embora com um clima diferente. As pessoas sussurravam, especulavam, tentavam entender todos os detalhes da história. Alguns vinham conversar comigo, expressando apoio ou curiosidade. Outros evitavam meu olhar, claramente desconfortáveis com toda a situação. Mas eu não me importava mais com a opinião de ninguém. Estamos aproximando do final da história e se você ainda não se inscreveu, estamos precisando bater nossa meta de inscritos. Então, por favorzinho, se inscreve agora. A sua inscrição faz muita diferença. Minha mãe se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Filho, você vai ficar bem? Olhei para ela e sorri. Mãe, eu não me sentia tão bem há anos. Pela primeira vez na vida, eu sei exatamente quem eu sou e o que eu valho. E mais importante, sei quem vale a pena ter na minha vida. 2 semanas depois daquele casamento, eu estava no meu escritório novo quando recebi uma ligação que mudaria tudo. Era meu advogado. Diego, você não vai acreditar. O Alexandre foi preso hoje de manhã, mas tem mais. Ele fez um acordo de delação premiada e entregou uma rede inteira de lavagem de dinheiro. Você era só uma das vítimas. Existem outros 15 empresários sendo roubados por esse esquema. Desliguei o telefone e sorri. A vida tem dessas ironias. Enquanto Fernanda achava que estava se associando a um vencedor, na verdade estava se envolvendo com um criminoso que seria preso. Todo aquele futuro dourado que ela havia sonhado desmoronou em questão de dias. Alexandre pegou 8 anos de prisão. O apartamento em Copacabana foi confiscado. O carro importado foi apreendido. Fernanda ficou literalmente sem nada, mas a verdadeira reviravolta veio 3 dias depois. Fernanda apareceu no meu escritório novo. Estava irreconhecível. Cabelo despenteado, roupas simples, olheiras profundas. Ela havia emagrecido muito e parecia ter envelhecido 10 anos. Diego, eu preciso conversar com você, disse, com a voz quebrada. Sobre o que, Fernanda? Acho que você já disse tudo o que tinha para dizer naquele casamento. Continuei digitando no meu computador sem nem levantar os olhos para ela. Por favor, ela implorou. Eu cometi o maior erro da minha vida. Eu sei que não mereço seu perdão, mas preciso tentar. Foi então que olhei para ela. Realmente olhei. A mulher arrogante que me humilhava há 15 anos havia sumido. No lugar estava uma pessoa quebrada, desesperada. Fernanda, você me disse que eu era um erro na sua vida, na frente de toda a nossa família.
Não tem volta disso. Ela começou a chorar novamente. Eu estava errada. Eu estava completamente errada sobre você, sobre tudo. Você sabe o que me machucou mais? Perguntei, finalmente parando de digitar. Não foi a traição. Foi descobrir o que você realmente pensava de mim. Que eu era patético, sem ambição, um homem pequeno. Isso sim doeu. Fernanda ficou pálida. Ela não sabia que eu havia lido todas as conversas. Diego, eu não pensava isso. Era o Alexandre que colocava essas ideias na minha cabeça. Ele me manipulou, me fez acreditar que você não era suficiente para mim. Balancei a cabeça. Fernanda, ninguém te obrigou a escrever aquelas mensagens. Ninguém te forçou a me trair. Você fez suas escolhas. A verdade é que naquelas 2 semanas eu havia tido tempo para processar tudo. A raiva inicial havia passado. O que sobrou foi uma clareza cristalina sobre quem eram as pessoas ao meu redor. Fernanda não era uma vítima manipulada. Ela era uma mulher ambiciosa que achou que havia encontrado uma versão melhorada de mim. Quando descobriu que estava errada, quis voltar. Você está bem financeiramente? Perguntei genuinamente curioso. Ela balançou a cabeça. Não, estou morando com a minha mãe, tentando arranjar trabalho, mas não tenho experiência em nada. Diego, eu nunca precisei trabalhar porque você sempre cuidou de tudo. Era exatamente isso que eu imaginava. E agora você quer que eu cuide de você de novo. Não era uma pergunta, era uma constatação. Fernanda, você passou 15 anos me dizendo que eu não era homem o suficiente para você. Agora que descobriu que eu era, quer voltar. Mas não funciona assim. Levantei da cadeira e fui até a janela do escritório. Lá embaixo podia ver o movimento da cidade. Pessoas correndo atrás dos seus sonhos, construindo suas vidas. Fernanda, eu te desejo boa sorte. De verdade. Espero que você encontre seu caminho. Mas esse caminho não passa mais por mim. Ela ficou ali parada por alguns minutos, esperando que eu mudasse de ideia. Quando percebeu que não mudaria, se dirigiu para a porta. Diego, se você mudar de ideia... Eu a interrompi. Não vou mudar. Cuidado com a porta ao sair. 6 meses depois, vendi o terreno por 5,5 milhões. Abri uma nova empresa de consultoria, desta vez sozinho. Comprei um apartamento com vista para o mar. Encontrei uma mulher incrível que me valoriza pelo que sou, não pelo que tenho. E descobri que o maior erro da minha vida não foi me casar com Fernanda. Foi ter demorado 15 anos para me valorizar. Porque no final das contas, ninguém pode te diminuir se você não deixar. E às vezes, a melhor vingança é simplesmente construir uma vida tão boa que quem te rejeitou perceba o que perdeu quando já é tarde demais. Se você chegou até aqui, se esta história te tocou de alguma forma, deixe um comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que seu valor não depende da opinião de quem não te merece. E se ainda não está inscrito, o que está esperando? Aqui temos mais histórias de homens que descobriram seu valor e mudaram as regras do jogo.